Som. O microfone que estava... Agora sim. Problemas técnicos resolvidos. Então vamos dar continuidade. Então, como eu havia dito, nós estamos estudando, né, a identidade presbiteriana. E hoje nós estamos naquela parte da construção doutrinária. Nós temos visto que a construção da nossa igreja, né, o protestantismo de um modo geral, é legal a gente estudar as Sagradas Escrituras, mas também a gente olhar para a história, para a gente ver como é que tudo foi construído, né, os embates que tiveram de doutrinas. Aqui a gente está passando muito rápido, mas já dá para ter uma noção que teve, né, muitas brigas com relações a heresias que queriam adentrar o nosso campo doutrinário e extrair das Sagradas Escrituras, e Deus sempre levantou homens para poder estar lutando, para poder estar combatendo, guerreando contra, né, um possível desvio da igreja. Sempre houve, mas não de uma maneira que levasse a igreja a não ter mais a sua fé, a não crer mais nas Sagradas Escrituras. E a nossa igreja presbiteriana, ela tem sido construída sobre esses pilares. E nós entramos, alguns dias atrás, nesses pilares da reforma, né, vindo ali da reforma protestante, né, nós passamos pela construção, a inauguração da igreja, ali por John Knox, vimos ali o caminhar desses 1000 anos até chegar à reforma, vimos ali o governo da igreja, né, antes, depois chegamos na reforma, e agora nós estamos vendo esses 5 pilares, que são os chamados de os 5 solas da reforma. Vimos somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, e hoje somente a fé. Beleza? Então vamos dar continuidade. Nós lemos lá no começo aquele texto de Romanos capítulo 3, onde diz assim, vou ler só o verso 19 e 20, que diz assim, ó: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aí tá bom, até o verso 23. Então nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Roma, né, ele defendia esse tema, essa justificação, algo que já era exposto no Antigo Testamento, né? O apóstolo Paulo não foi algo novo, ele trouxe do Antigo Testamento, ali como tem o profeta Isaías, quando fala sobre o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Isaías 53, e parecia que o profeta Isaías estava aos pés da cruz, escrevendo tudo que Jesus estava passando, já era uma profecia, e já falava sobre essa justificação, que aquele povo que cria no Messias que viria, eles iriam olhar para a cruz do Calvário antes que ela acontecesse, porque esse Messias, esse Salvador, ele iria pagar pelos seus pecados, né? Ele ia justificá-los mediante a fé, sem obras alguma. E ao decorrer da reforma protestante, eu falei um pouquinho de Lutero, mas não me aprofundei, não falei dos homens especificamente, mas hoje eu queria citar Lutero, porque ele foi um ícone na reforma protestante, dentre muitos outros homens que também tinham conhecimento, mas não foram encorajados, digamos assim, por Deus, para poder tomar essa decisão de ir lá e bater de frente, né, com o alto clero ali, com o papado. E Lutero foi esse homem agraciado por Deus. E Lutero, ele foi um homem que foi nascido ali em 10 de novembro de 1483, e sua família era humilde, o pai dele era minerador, trabalhava ali, né, no minério. E Lutero, aos 21 anos de idade, ele foi pego numa tempestade, onde falam que ele tomou a decisão para poder se tornar um homem religioso. O pai dele queria que ele fosse advogado, ele se formou em direito, só que aconteceu um fato na vida dele que levou ele a se tornar um monge. E isso aconteceu aos 21 anos de idade, que ele foi pego em uma tempestade, como se ele estivesse andando, aconteceu uma tempestade severa, e derrubou ele no chão, caiu um raio perto dele, e ele caiu no chão assustado. E naquele momento ele, cheio de medo e temendo por sua salvação, porque os pais deles eram
eram religiosos, né, católicos, ali, conservadores no catolicismo romano. Lutero chamou a padroeira dos mineradores, que era a profissão do pai dele. Então ele conhecia, né? O catolicismo tem muito disso, né? Um santo de cada profissão, de cada área. E ali ele rogou por Santa Ana, que, olha o que ele diz: ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei monge. E ali ele não morreu por causa do raio, conseguiu ir embora da tempestade. Logo mais à frente, o que ele fez? Ele cumpriu a sua promessa. Ele foi e entrou para um monastério da ordem dos frades agostinianos e iniciou a sua busca para encontrar a aceitação de Deus. Então Lutero era um homem que ele buscava ser aceito por Deus. Isso aí é o que? É obras. Ele buscava ser aceito por Deus. Depois, mais um tempo, em 1507, ele foi ordenado sacerdote. Ali, o padre, né, ele pôde ministrar a ceia, ali, fazer as coisas ali na paróquia. Em 1508, Lutero começou a ensinar teologia como palestrante, né, iniciando, ele começou a ensinar teologia. E nessa época ele foi influenciado por um homem chamado Johannes von Staupitz. E esse homem era um mestre da Bíblia na universidade. E esse homem, ele é como se ele tivesse induzido Lutero, ele influenciou Lutero para que Lutero estudasse a Bíblia, para que Lutero começasse a estudar as Sagradas Escrituras. E esse homem apresentou a Lutero a doutrina da soberania de Deus. Olha que interessante, o homem era católico, professor, só que ele conhecia a doutrina da soberania de Deus, que era totalmente contrário ao que todo o ensino católico romano vinha ensinando. Lembra que nós vimos que teve a heresia do pelagianismo que entrou, aí foi jogado fora, só que alguns homens ficaram com aquela doutrina. Aí foram querer resolver um problema dessa soberania de Deus e a responsabilidade humana na sua salvação. Aí nasceu o semi-pelagianismo, que é onde o homem trabalha junto com Deus para ser salvo. E ali a Igreja Católica ensinava isso, ensina até hoje, no caso, né? E ali, só que esse homem, ele queria totalmente diferente, só que não foi um homem que foi encorajado para poder tomar essa atitude que Lutero tomou. E ali Lutero, influenciado por esse homem, logo nesse contexto, ele pega e é enviado por esse professor a Roma. E Lutero vai a Roma pensando em tirar o seu avô do purgatório. Aquela questão de bota uma moeda no gasofilácio, quando ela bater no fundo, a alma sai do purgatório, aquela doutrina herética. Então, Lutero fez isso. Quando ele chegou em Roma, ele viu que não era nada daquela religiosidade que ele achava que era, né? Pensou que Roma era uma cidade santa, era Jerusalém na terra. Só que chegou lá, era uma corrupção danada, né? Os sacerdotes eram hipócritas, tinha abusos. Então Lutero ficou desanimado e retorna para a cidade de onde ele era. Quando ele retorna, ele sai do mosteiro e se transfere para a faculdade de Wittenberg, isso na Alemanha, né? Ele volta de Roma, na Itália, e agora volta para a Alemanha. E agora ele vai lá, se forma em doutor em 1512, e ele começa a ser professor de Bíblia também. Lutero começa a dar aula, aí Lutero começa a expor as cartas Gálatas, e Lutero vai expor a carta de Romanos. Quando ele chega na carta de Paulo aos Romanos, essa que a gente leu, lá no capítulo 1, Romanos capítulo 1, olha o que diz lá, a partir do verso 16. Olha lá: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o texto que agora mexeu com a cabeça de Lutero. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Lutero olhou e falou: como é que eu estou buscando para ser justificado? Esse professor dele, ele ia tanto nesse homem se confessar, né? Tinha um confessionário na Igreja Católica, tem isso, né? Que o homem não aguentava mais escutar Lutero, porque qualquer coisa que Lutero errava, Lutero ia lá se confessar os seus pecados, para tentar conseguir conquistar a sua salvação. E parece que é muita coisa que é vendida hoje fora nas igrejas evangélicas, né? Faz isso, faz corrente daquilo, faz aquilo outro para você conquistar, tu vai perder a sua salvação, hein? É como se ela tivesse ao seu poder, você pudesse pegar ela, se fosse algo, né, algo palpável, algo material. E ali Lutero
era impelido e obcecado por encontrar a salvação por meio dos seus próprios esforços. Lutero, quando lê esse texto, ele fica bagunçado, ele começa a estudar, um estudioso, doutor, um homem estudado, então ele, poxa, mas se o justo é alguém que é justificado. Ué, mas ele não tem que fazer nada, está dizendo que é só por fé? Como é que pode isso? Então ali Deus, como se Deus abrisse os olhos de Lutero. Lutero, ele era impelido, né? E ele disse, quando eu era monge, cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário. Me torturei durante 15 anos com jejuns de vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas. Acreditava sinceramente que conseguiria a justiça por meio das minhas obras. Olha o que ele disse. Interessante, né? E era sincero. Não era um homem que queria glória. Não, era sincero, ele queria ser salvo. Ele tinha consciência do pecado, do inferno. Olha o que ele diz também em outro lugar. Eu me torturava com oração, jejum, vigílias e até congelamentos. Sozinho, o gelo poderia ter me matado. Ele ficava se martirizando, igual aquelas pessoas que ficam se batendo. Então, ele ia para o gelo. Olha que loucura. Para poder tentar conquistar a salvação. Como se um raio de luz divina brilhasse seu coração, Lutero entendeu o verdadeiro significado do texto. Olha o que ele disse, falando sobre Romanos 1,17. Finalmente, ao meditar de noite e de dia, ao meditar de noite e de dia, como é que ele tirou a dúvida dele? Pela misericórdia de Deus, Deus foi misericordioso com ele, prestei atenção ao contexto das palavras. Ele não pegou, ele leu de qualquer jeito, ele prestou atenção no que ele estava lendo, olhou o contexto, o que Paulo estava dizendo. Ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito: aquele que pela fé é justificado, viverá. Então ele entendeu, ele pegou e leu, meditou, ele, poxa, está contrário do que eu tentei fazer a minha vida inteira, esse texto. E ele estava expondo. E, segundo nos livros que falam sobre ele estava expondo a carta de Romanos, igual eu estou fazendo em Lucas. Ele estava dando aula, imagina, ele dando aula, indo lá no texto original, quando ele olhou, ele, algo está errado com o que eu faço. Eu estou contrário ao que está escrito. O justo viverá por fé, não pelas obras. Aí, após isso, o que aconteceu? Em 1517, como nós vimos já lá atrás, Lutero foi lá e pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Resumindo, Lutero viu que estava tudo errado. Beleza? Eu queria falar sobre isso, por quê? Sobre a pessoa de Lutero. Porque isso acontece demais aqui. As pessoas vêm para a igreja para buscar sua salvação. Elas vêm para a igreja achando que vão fazer correntes, igual tem aí outras igrejas, elas fazem correntes, elas fazem jejuns, elas fazem doideiras, se sacrificam. Parece que elas querem se sacrificar mais do que o próprio Cristo na cruz do Calvário, para poder conquistar a sua salvação. E olha, Lutero fez tudo e não precisava de nada. Ele só precisava crer. Crer no Senhor Jesus, precisava da fé. Por isso que os reformadores, como ele e outros, levantaram essa bandeira do sola fide. A salvação é somente pela fé. Por isso que lá em Efésios 2, verso 9, vai dizer, o 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A salvação é do início ao fim, operada por Deus. É Deus que opera. Nós temos que buscar nossa santificação após a salvação, sim, mas se o Espírito Santo não operar nos santificando, nós não conseguimos. É 100% obra dele. Teve uma época que eu até criei que realmente a santificação ela era parte da minha vida. Eu trabalhava junto com Deus. Mas se eu sou corrompido, como é que eu vou me santificar sozinho? Eu tenho que buscar, mas com a ajuda do Espírito Santo. Porque se ele não me ajudar, eu não consigo. Entendeu? Vamos supor que a minha conversão, eu sou justificado. Aí na obra da santificação, eu busco mais do que todo mundo ao meu redor. Quando chega lá, fala, eu fui mais santo porque eu busquei mais. De qualquer maneira, o ser humano vai querer estar buscando glória para ele. Entendeu? Então é Deus que opera do começo ao fim. E é tudo por meio da fé.
Lembra quando Jesus falou para Pedro, ó, Satanás está querendo cirandar vocês, mas eu roguei que a fé de vocês não desfaleça, que ela não esfrie, para que eles continuem firmes, crendo no que Cristo estava dizendo, que eles fossem convictos do que tudo que iria acontecer, do que estava acontecendo, que Jesus era mesmo o Messias, entendeu? Porque senão já era. Então eles dependeram de quem? De Deus. Não foi porque eles tiravam dúvidas, porque eles estavam caminhando direto com o Mestre. Não foi por causa disso. Foi porque Deus não permitiu que eles caíssem da sua fé. E a fé é muito falada hoje em dia, né? Essa fé que é para a nossa salvação. Só que em muitos lugares, no meio evangélico brasileiro, essa fé ela é tipificada de várias formas, né? Existem tipos de fé espalhados por aí. Só que não é uma fé que é gerada por Deus. É uma fé que é gerada pelo ser humano. Eu não sei nem se pode se dar o nome de fé. Se falam fé, eu estou usando aqui o termo popular normal, né? Existe a fé milagrosa. O que significa a fé milagrosa? É aquela certeza que você sabe que Deus pode operar um milagre. Isso todo mundo sabe, como o diabo também. Todo mundo sabe que Deus opera milagre. Quem tem consciência que Deus é o Criador de todas as coisas, todo mundo tem na realidade, né? Até o ateu na realidade tem. O ateu ele tem algum problema com Deus, aí ele fala que não quer crer em Deus. Pelo menos os que eu conversei, é tudo isso aí. Todos eles tinham algum problema. A mãe era cristã e morreu. Aí, por que Deus não salvou? Esse Deus é mau, então eu não creio nele não. Mentira, ele crê em Deus, ele tem raiva de Deus, né? Então, todos creem, então todos sabem que Deus é poderoso. Então, todos sabem que Deus pode operar um milagre. Isso é a chamada fé milagrosa, certo? Também tem a fé histórica, que são aqueles que acreditam no Senhor Jesus como um homem, um profeta, mas não em quem ele é. Os muçulmanos creem em Jesus como um homem, um profeta antes de Maomé, né? As pessoas falam, se você for perguntar no judaísmo, não, Jesus existiu, um Jesus, um homem da Galileia, consegue-se comprovar o Jesus histórico, mas não quer dizer que elas creem nele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Existe esse tipo de fé? Não, eu já li a Bíblia. Os ateus, né, aqueles professores, filósofos geralmente, se você botar na internet aí, tem lá o Luiz Felipe Pondé, tem outro não, eles leem, tem um que disse até assim, ó, eu queria ser igual a vocês, essa fé que vocês têm, mas eu não consigo. Ele quer e não, acho que é o Leandro Carnal, ele quer e não consegue. Como é que pode? E ele já leu a Bíblia e sabe, sabe, eu acompanhava muito antigamente, ó, eles sabem a Bíblia mais do que muito crente. Ele lê para poder entender e não consegue. Por quê? Os olhos não foram abertos, como o de Lutero, como o nosso. E existe também uma fé geral, que é aquela fé que todo mundo acredita em Deus, né? Não, claro, eu acredito que alguém criou, não tem como. Existe alguém, um ser, Deus. Todas as pseudo-religiões acreditam em Deus, pô. Se você for no Candomblé, tem lá o Olorum, tem outros nomes. Se você for no centro de Umbanda, tem lá Jesus Cristo, ó. Eles creem em Deus. Se você for que não falam que é religião, que falam que é um grupo filosófico, a maçonaria, tem lá, ó, Badu, que é o grande arquiteto, que ele simboliza o Deus de todas as religiões. Então, todos sabem que existe um Deus, então é fé geral. Só que nenhuma desses tipos de fé salvam o homem da justiça de Deus. Eles não creem na lei de Deus. Os únicos que têm consciência da lei de Deus são aqueles que foram os oráculos de Deus, que são os judeus, que por eles Deus se revelou, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e essa lei que condena. E nós precisamos de fé em Cristo para sermos justificados dessa lei que nos condena. Entendeu? Então nós precisamos dessa fé. Por isso que essa fé ela não é uma fé gerada no nosso coração, ela é uma fé que vem de Deus. E essa fé, somente a fé, ela é chamada numa teologia de fé salvífica ou fé salvadora, porque é uma fé para salvação. É uma fé que acompanha aquela pessoa quando ela é regenerada. Nós reformados, a igreja histórica, né, tem uma teologia histórica, nós cremos que Deus, o Espírito Santo, ele opera no ser humano, ele dá vida, ele regenera essa pessoa,
e aí ele ganha fé. Para que ele possa entender quem ele é, ele primeiro tem que crer nas Sagradas Escrituras, porque se ele não crer, por que eu preciso ser salvo? Se eu não estou condenado. Então eu tenho que crer na Bíblia. Primeiro, eu tenho que crer que os 10 mandamentos é verdade, que se eu não cumprir os 10 mandamentos, eu estou condenado. Então eu já preciso de fé? Já. Antes de olhar para Jesus, que eu tenho que saber que a palavra de Deus realmente me condena. Por isso que nós lemos ali em Romanos 3, né? Agora nós estamos justificados, mas essa lei, ela me condena. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu tenho que crer na Bíblia. Aí essa fé também, aí eu olho para aquela lei, ali me condena. Aí igual Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que sou. E agora, quem me livrará desse corpo e dessa morte? Só Jesus Cristo. E essa fé, o Espírito Santo me conduz a Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados e olho para Cristo e creio na obra que Ele fez na cruz do Calvário. E aí eu sou justificado. A morte dele é imputada em mim como mérito que Ele cumpriu. Minha dívida está paga, eu sou perdoado. Então somente essa fé nos leva a enxergar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, como nós lemos lá. Então, você tem fé que Deus pode fazer um milagre? Qualquer um pode ter. Qualquer pessoa pode crer. Qualquer pessoa pode clamar aí, E não é só Deus que faz milagre, não, o diabo também faz. Às vezes a pessoa está lá, eu creio que Deus vai fazer um milagre, e o diabo vai lá e cura, para enganar. E Deus permite, porque a pessoa não está buscando Deus para glorificar Ele, está buscando a resolução dos seus problemas, né? Voltando, então essa fé é a fé salvadora, é uma fé que leva, não é uma fé que era das obras, aquela certeza que Lutero tinha, que se ele não vivesse conforme a vontade de Deus, ele ia para o inferno. Então ele tentava de qualquer jeito viver, ele queria ser justificado pela lei, ele não queria ser justificado pela fé, não pela sua própria vontade, é porque ele não tinha conhecimento. Então por isso que os reformadores falavam, não, isso está errado, eu não tenho que ficar me sacrificando, eu não tenho que ficar pagando a minha salvação, eu tenho que crer, porque o justo viverá pela fé. A fé que justifica aquele que será justo, o pecador, transgressor da lei de Deus. Hebreus capítulo 11, Felipe, coloca aí. E tem um texto que nos explica como é que essa fé funciona, né? Será que tem lá em Hebreus 11 uma explicação sobre a fé? 11, capítulo 1, Hebreus 11, 1. Olha o que diz. Ora, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem, não se vê, tanto faz. Não? Então o que é a fé? É a certeza de coisas que eu espero, né? De coisas que se esperam. É como se fosse a esperança de algo que é certo, que vai acontecer. E é a certeza e a convicção de algo que já aconteceu e que eu não vi, mas já aconteceu. Eu vejo em mim, mas eu não vi acontecendo. Eu consigo enxergar. Por isso me leva a crer, a ter esperança no que é dito, no que é prometido. Onde Jesus disse lá em João 14, de 1 a 3, eu vou, mas eu vou voltar. Quando eu for, eu vou lá preparar-vos um lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar e vou buscar vocês para mim, É uma promessa. Ele está lá preparando o reino para a gente. Quando ele voltar, ele vai levar a gente para morar com ele, numa nova terra, num novo céu. No Apocalipse diz que a Jerusalém vai descer da terra, bonita e adornada, como uma noiva para o seu noivo. Então, é como se ele estivesse preparando. E lá tem muitos locais, porque são muitos eleitos. Então, há muitas moradas para todos que serão salvos habitar. Não vai faltar lugar. Será que vai ter uma casinha para mim? Não vai faltar lugar. Há muitas moradas. A gente falou sobre esse texto naquela vez. Então, a fé salvadora, ela é uma certeza de tudo que foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, naqueles que estão em Cristo. Só vai crer quem receber essa fé.
E essa fé nós vemos lá em Efésios que é um dom, não é algo gerado em você, você recebe, para você poder crer em Cristo. E ela é uma convicção, né? É a certeza de que Cristo e o que Ele realizou na cruz do Calvário é real, que realmente nossa dívida foi paga, que fomos perdoados por Deus. A ideia é, eu não sei o que o amanhã trará, mas sei que Deus sabe o que o amanhã trará. Deus promete que tudo coopera para o bem, lá Romanos 8:28, né? Então, eu descanso em Deus. Não vejo, mas sei que tudo que acontecerá amanhã cooperará para o meu bem. Então, a certeza, a convicção de que foi Deus que me chamou, que foi Deus que me deu a fé, de que Cristo sacrificou na cruz para pagar pelo meu pecado, e eu creio nesse retorno dele, no que ele disse que vai acontecer, na esperança. Eu tenho esperança. A esperança usada na Bíblia não é da mesma maneira que é dita aqui fora, né? A gente diz, eu tenho esperança que meu time vai ganhar. É uma suposição, a gente não sabe. Agora, eu tenho esperança no retorno de Cristo, é totalmente diferente. A esperança é a certeza de um fato que vai acontecer, que é certo. Por mais que eu não veja com os meus olhos, mas vai acontecer, Por quê? Porque Deus disse, entendeu? Então, a fé, ela é diferente, e essa fé, ela gera obras. Lembra que também teve um probleminha que Lutero olhou a carta de Tiago, achou que a carta estava errada, porque fala que sobre as obras, né? Tiago diz lá, né, debatendo lá no capítulo 2, ele diz, é como se outro dissesse para ele, você tem fé, eu tenho obras. Aí ele diz, não, olha aí, as minhas obras vão demonstrar a minha fé, porque essa fé salvadora, ela gera obras, ela gera as obras de Deus. Você vai fazer obras, como diz Efésios 2:10, vocês são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão Ele já preparou que cada um fizesse. Então isso tudo só acontece somente pela fé. Não existe obra, não existe nada que nós possamos fazer, que nós iremos conquistar a nossa salvação. A única coisa que eu tenho que fazer é crer na obra de Cristo Jesus, é crer em Cristo Jesus, é crer naqueles relatos da cruz do Calvário, é crer no Evangelho, né? Isso tudo que a gente vem pregando todos os dias, que Cristo veio para nos salvar, para pagar pela nossa dívida. Concluindo, somente pela fé salvadora, a fé que é o dom de Deus, a fé que conduz a Cristo Jesus e gera certeza e convicção que Ele é o único suficiente Senhor e Salvador, é a fé da justificação diante da justa lei de Deus. Por isso, nós somos salvos somente pela graça, por meio somente pela fé. Não existe outra forma, é somente pela fé. E essa fé é somente gerada por Deus. Por isso que só é salvo quem Deus quer, porque só Ele pode gerar isso. Só Ele pode gerar fé, e nós ficamos na mão de Deus, como nós vimos aquele atributo de Deus da soberania, igual o professor de Lutero lá, cria. Deus é soberano. Nós não podemos fazer nada, nós só temos que crer e pedir a Deus. Por isso que tem aquele texto quando Jesus diz lá, né, ensinando a orar, se seu pai que é mal, sabe te dar coisa boa, vamos orar e pedir o quê? Se você pedir uma coisa boa a Deus, Ele não daria o Espírito Santo. O que pode ser melhor do que o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo da fé, entendeu? Então hoje nós vamos terminar nossa oração pedindo a Deus o Espírito Santo, para que Ele cele essa fé no nosso coração, na nossa mente, para que a gente seja uma nova criatura, tenha confirmação, ou pedir a Ele que nós sejamos convertidos, para que nós não venhamos a querer buscar nossa salvação pelas nossas forças, porque pelas nossas forças nós não conseguimos nada. Muito mal trabalhar amanhã, como eu disse no domingo, né? Se vier um vírusinho que não dá nem para ver, eu não saio, levanta nem da cama. Quem dirá eu conseguir crer em Deus, crer na obra de Cristo Jesus, que é algo que eu não vi. Nós cremos no Messias que já veio, e é crer e ter convicção nesse fato e a certeza e esperança que Ele vai voltar para nos buscar. Então, como os reformadores disseram, aí nós cremos hoje, a nossa igreja está baseada em somente a fé, somente pela fé. Tudo que tiver contrário a isso é heresia. Não
não creia, não faça, porque está totalmente fora das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse estudo, Senhor, porque nós vimos a tua boa mão graciosa ali sobre a vida de Lutero, Senhor. E nós sabemos que essa mesma obra tem acontecido antes dele e após ele, e chegou até a nós, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo dom da fé, Senhor. Nós te agradecemos porque seria impossível nós gerarmos essa convicção e essa certeza sem nós vermos qualquer coisa. Obrigado pelo Senhor nos abençoar com fé, com essa salvação que é graça, é favor e merecido teu, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, essa certeza a cada dia para que nós possamos caminhar mais e mais conforme o Senhor quer. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento teu, Senhor, e que possamos viver uma vida que glorifique o teu nome e que a nossa alegria esteja completa em ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar quem não tem fé ainda, que o Senhor possa selar com o teu Espírito ainda quem não foi selado, para que o teu reino avance, Senhor, nesse local, para que a tua glória seja manifestada mais uma vez, Senhor. Assim te agradecemos nesta noite, te agradecemos pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui por causa do trabalho, que eles possam ser abençoados, edificados também por esse estudo. Nós também oramos por eles antes e te agradecemos, Senhor, que aqui o reino aqui avance em Vista Alegre, que teu nome seja glorificado. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.